E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha do nosso projeto de vida, né? Ainda vamos continuar falando sobre comportamento humano nessa aula, né? E já na expectativa da nossa próxima aula vai ser síncrona, né? Então a gente vai conversar um pouco ao vivo, né? Através do Google Meet ali. Vamos debater alguns assuntinhos aí que a gente já trabalhou até agora, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais, certo? Então vamos lá, boa aula e não se afrouxe, gurizada. O pessoal, então vamos lá continuar o nosso estudo do projeto de vida, né? Nós vamos continuar ainda falando sobre comportamento humano, mas antes de ir adiante, vamos dar uma relembradinha, né, do que a gente viu aqui no nosso estudo até agora, tá? Então a gente trabalhou com comportamento na internet agora, né, nessa fase aqui de julho e agosto, né? Falamos um pouco sobre netiqueta, sobre crimes, né, fake news, abordando assim temas importantes, né, temas principais. E agora a gente está trabalhando com comportamento humano, né, direitos humanos e o ECA, para você já ter uma ideia do que é o estatuto, né, que é os direitos humanos. E vamos continuar falando de comportamento humano agora, que é falar sobre o meio ambiente, né? Então, esse aqui vai ser um estudo um pouquinho mais longo, né? Então, a gente vai fazer uma pequena introdução nessa aula e nas próximas a gente vai aprofundar um pouco mais o tema, né? O meio ambiente. E aí, o que é? O que que vocês acham que é o meio ambiente? O que que vem a primeira coisa na cabeça de vocês quando a gente fala em meio ambiente, né? Defesa do meio ambiente, né? A gente logo vai se lembrar do que? Florestas, cidades, né? Tem lá a floresta, tem que fazer a manutenção, né, do rio, manutenção das plantas, a cidade, a poluição, né? Tudo isso é importante, realmente é importante, né? Só que não adianta a gente se preocupar com florestas, com cidades, se a gente não se preocupa com o nosso ambiente particular, né? Qual é o nosso ambiente particular, né? Qual é que é esse nosso ambiente? O que é que vocês acham? A nossa escola, né? Agora a gente está afastado um pouco dela, né? Meu desejo é no futuro próximo, quando a gente retornar aqui, né? A gente trabalhar com a parte do meio ambiente na escola. Mas já aproveitando essa situação de quarentena, né? Nós vamos introduzir o assunto meio ambiente falando sobre a nossa casa, né? Então não adianta nada se preocupar com florestas e cidades se a gente não controla, não cuida do meio ambiente da nossa própria casa, né? Onde é que a gente vive no nosso dia a dia, certo? Então esse aqui vai ser o nosso assunto, né? Para a introdução dessa aula aí, certo? O que que vocês vão fazer? Eu vou deixar lá na nossa sala, no Google Classroom, alguns links, né, de assuntos para vocês fazerem a pesquisa, para vocês conseguirem entender um pouquinho mais, né, do que é o controle do meio ambiente da nossa casa, certo? O que que eu quero nessa atividade aqui, né? Que vocês deem sugestões concretas do que a gente pode fazer para melhorar o ambiente na nossa casa. O que que vocês devem levar em consideração aí, né? O lixo, fatores assim, o lixo, o destino do lixo, o uso da água, da luz, né? O que que eu posso fazer para continuar a controlar, né, o excesso do uso da água, do uso da luz, do controle do lixo, certo? Na nossa sala de aula eu deixei lá os links de alguns videozinhos, né, para vocês dar uma olhadinha, para ter uma ideia de como fazer isso. Como é que vão ser essas sugestões, né? Vocês vão colocar no caderno de vocês pelo menos 4 sugestões envolvendo qualquer assunto da nossa casa. O que é que fazer para melhorar o ambiente da nossa casa, ok? Por hoje era isso, então, uma introduçãozinha simples, né? No futuro a gente vai trabalhar um pouquinho mais com isso. Valeu, até a próxima.